Olá, no vídeo de hoje vemos mais dois tópicos importantes do eletromagnetismo, que são o conceito de fluxo elétrico e a lei de Gauss. A lei de Gauss nos ajuda a simplificar o cálculo do campo elétrico em algumas situações específicas, onde é possível encontrar simetria na distribuição de cargas. Vamos considerar uma superfície plana colocada em uma região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme E. O fluxo elétrico φ, que atravessa essa superfície, é uma grandeza escalar dada por módulo do campo elétrico E vezes a área da superfície A vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo entre o vetor campo elétrico e o vetor unitário n chapéu perpendicular à superfície da área que estamos considerando. O fluxo é proporcional à quantidade de linhas de campo que atravessam essa superfície. No caso em que o campo elétrico é perpendicular à superfície, temos θ igual a 0, cosseno de θ igual a 1 e o fluxo elétrico é máximo. No caso em que o campo elétrico é paralelo à superfície, θ igual a 90 graus, cosseno de θ igual a 0 e o fluxo elétrico é nulo, ou seja, não há linhas de campo cruzando a superfície. Dizemos que as linhas de campo que atravessam a área em um sentido produzem fluxo positivo e as que atravessam em sentido oposto produzem fluxo negativo. Quando pensamos em uma superfície qualquer fechada, S, convencionamos que as linhas de campo que saem da superfície produzem fluxo positivo e as que entram na superfície produzem fluxo negativo. Se a quantidade de linhas de campo que entra na superfície for igual à quantidade de linhas que saem da superfície, dizemos que o fluxo através dessa superfície é nulo. Assim, quando temos carga elétrica dentro de uma superfície fechada S, haverá um fluxo elétrico através dessa superfície. Se a carga estiver do lado de fora, o número de linhas de campo que entra nessa superfície é igual ao número de linhas que saem, e assim o fluxo elétrico é nulo. No caso de uma região sem presença de cargas e sem atuação de campo elétrico algum, o fluxo também será nulo, como vemos na equação. Se o campo elétrico é igual a 0, o fluxo também é igual a 0. A lei de Gauss diz que existe uma relação entre este fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada e a carga elétrica dentro desta superfície. Para saber qual é o fluxo através da superfície fechada S, que contém a carga Q, podemos integrar o fluxo através de elementos de área infinitesimais ao longo da superfície. Temos um elemento de área infinitesimal dA, com o vetor unitário perpendicular a esta área n chapéu e o vetor campo elétrico que passa por este elemento de área. Sendo este elemento de área infinitesimal, podemos considerar que o campo elétrico que passa por ele é constante. dφ será o campo elétrico vezes n chapéu, é um produto escalar, vezes dA. Isso é o mesmo que o módulo de E vezes dA vezes cosseno θ. Para ter o fluxo total, fazemos a integral na superfície fechada de E e n chapéu dA. No entanto, se considerarmos uma esfera dentro desta superfície S, tendo a carga Q no seu centro, vemos que o fluxo que passa pela superfície da esfera, SE, é o mesmo que passa pela superfície S, pois todas as linhas de campo que passam pela esfera passam por S. Esta superfície da esfera é, neste caso, chamada de superfície gaussiana, que é uma superfície arbitrariamente escolhida para facilitar o cálculo do fluxo. Essa superfície é escolhida de modo que a simetria em relação à distribuição de cargas permita um campo elétrico de intensidade constante. O vetor campo elétrico E e o vetor unitário perpendicular à superfície da esfera, n chapéu, são paralelos e, portanto, o ângulo θ entre eles é 0. Assim, o cálculo do fluxo fica bastante simplificado, pois temos na superfície da esfera um campo elétrico constante, perpendicular à superfície, e uma área conhecida, 4πr², que é a área da superfície da esfera. Neste caso, o fluxo será dado por E vezes A, sendo A a área total da superfície da esfera. Vimos no vídeo anterior que o campo elétrico é igual à força por unidade de carga. A força é a constante K vezes as cargas dividido pela distância entre elas ao quadrado, e K é igual a 1 sobre 4πε0. Assim, o fluxo elétrico φ, que é o campo elétrico vezes a área,
é o mesmo que a carga Q dividida por ε0. Q representa a carga total dentro da superfície fechada. Podemos então escrever que o fluxo φ é igual à integral na superfície fechada de E, n chapéu dA, que é o mesmo que o somatório das cargas internas à superfície dividido por ε0, que é a lei de Gauss. A lei de Gauss simplifica o cálculo do campo elétrico em distribuições de carga onde seja possível encontrar algum tipo de simetria. Com ela podemos evitar esforços em cálculos mais complicados. Espero que esse resumo seja útil nos estudos e até o próximo vídeo.